mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: perseguição, divisa, alegria nos céus, tristeza na terra e desespero no inferno. Livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. O título diz: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. E o tema é perseguição. E nos diz assim a palavra do Senhor: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizias quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera no mundo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo resplendor de sua boca, e aniquilará pelo resplendor de sua vinda, a esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiai na mentira, para que sejais julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A leitura da palavra de hoje foi bem extensa, para que você entenda o que nós venhamos a abordar aqui hoje. Então se prepare, que ao toque de 5 segundos, Deus vai falar com a sua vida. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo. Quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, eu entendo a preocupação do apóstolo Paulo ao enviar a carta, a epístola ou um dos pergaminhos ao povo da cidade de Tessalônica. Glórias a Deus. Aos Tessalonicenses. Ele envia com uma preocupação
para que aqueles homens, mulheres, crianças e anciãos viessem a ficar firme naquilo que aprenderam de Jesus Cristo através dos apóstolos que assim ministraram o Evangelho. Porque estava já havendo tempos difíceis naquela época. Homens que não tinham compromisso com a verdade estavam tentando deturpar o caminho do Senhor. Estavam tentando desfazer-se da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fica com essa preocupação e envia essa carta ao povo de Tessalonicenses para que viesse a vigiar, para que aquele povo não viesse a sair facilmente daquilo que eles tinham aprendido e tinham recebido do Espírito Santo. No primeiro versículo e no título, antes de entrar no versículo, nos mostra que acerca do anticristo, que a vinda de Jesus, antes de Jesus vir, haveria manifestação, ou seria precedida de manifestações do anticristo. Pessoas que iam se opor ou contra Jesus, além do anticristo atual, que há de acontecer, que nós não venhamos a ficar apercebidos. Muitos falsos cristos já apareceram. Pessoas que se diziam ser Jesus, em que você já até ficou sabendo. A Bíblia diz que no primeiro retorno, Jesus veio à terra. No segundo retorno, ele só vai vir para recolher os santos. E no terceiro retorno, ele vem para estabelecer de uma vez o seu reino. Mas aqui está o apóstolo Paulo preocupado com os cristãos, com os fiéis, porque muitas coisas estavam acontecendo para abalar a igreja de Cristo. No primeiro versículo ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que quer dizer, quando os salvos se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem profecia, outro tem entendimento. Mas quando os fofoqueiros se reúnem, irmão, um tem a vida do outro, o outro tem destruição, o outro tem só coisas contrárias. Mas os salvos, quando se reúnem, eles se reúnem com um pensamento, orando e pedindo a vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E com a reunião, esperando a vinda do Senhor. Mas no segundo versículo, aqui o apóstolo já está preocupado. Ele começa a dizer assim, que não vos moveis facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Glórias a Deus. Não vos perturbeis, eu sempre falo isso aqui. Nós sabemos que a volta de Jesus está perto. E por isso estamos proclamando a volta de Jesus. Mas saiba uma coisa, não fique desesperado, mas fique preparado. Porque se Jesus vir hoje e você estiver distraído, vai ficar. Não vai subir. Se Jesus vir hoje, o que você está lendo? No que você está pensando? O que você está fazendo? Lógico, a minha vida não te interessa. E nem a tua vida interessa para mim. Mas isso vai contar muito se o arrebatamento acontecer e você não tiver fé. Porque Jesus falou, se quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual seria a tua fé nos tempos atuais, se de repente Jesus voltar? Não se mova facilmente o vosso entendimento. Não se mova.
Conforme eu falei, e vou repetir, havia uma pessoa que eu admirava essa pessoa. O seu modo de falar, o seu modo de expressar, o ensinamento, as colocações das palavras, as colocações dos tempos atuais. Mas de repente, essa pessoa tirou a máscara e agora está mostrando qual é o seu real propósito. Está querendo destruir a igreja de Cristo. Está querendo destruir o povo de Deus. É o versículo 2. Que não vos moveis facilmente do vosso entendimento. Aquilo que entendeste de Jesus. Glórias a Deus. Vigiai. Vigiai. E vigiai. Essa pessoa que eu estou falando aqui, não posso nem falar nome, por causa da Constituição. Mas essa pessoa fala do nome de todo mundo. Vigiai com esses ensinamentos errados. E essa pessoa detalha que não está escrito na Bíblia aquilo que ela argumenta, aborda e fala. Mas quando eu vi aquele vídeo desse tal apresentador, tudo que ele falou caiu em contradição contra si próprio. Porque tudo que ele dizia que não estava escrito na Bíblia, está escrito sim. Aí aquele que não tem conhecimento da Escritura acaba saindo facilmente. Por isso que o apóstolo Paulo ficou preocupado. Tanto essa pessoa como um pregador também internacional que eu admirava, começou também a falar abobrinha. Os dois. Dizendo assim, os erros do apóstolo Paulo. Eu olhei assim e falei, tá vendo? A pessoa quando tem conhecimento demais, aí quando não tem mais assunto, vai começar a falar o que não convém. Vai começar a falar o que não convém. O povo já não está tendo fé direito. E ainda vai dizer os erros do apóstolo Paulo, os erros de não sei quem. Mas os erros dele também não estampa não. Não estampa não. Então, irmão, temos que ter cuidado com aquilo que estamos vendo através do vídeo, com aquilo que estamos ouvindo através do áudio e até com aquilo que comemos. Porque existem alimentos que não é bom para comer, faz mal à saúde. E existe tipos de bebidas também que não é bom para beber, que faz mal à saúde. O versículo 3 diz assim, que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Calma que nós vamos chegar ao tema da mensagem. Nós estamos indo devagarzinho. Abra sua Bíblia aí para você entender. A apostasia já começou. A apostasia. Porque a palavra de Deus diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Muitos estão se apostatando da fé, acreditando em qualquer coisa, não procura ler nas escrituras. O negócio está tão terrível, irmão. Eu não gosto de falar não, mas eu vou falar. Eles explicam direitinho o capítulo e o versículo do filme, da novela, do desenho, até da revista do jornal. Capítulo e versículo. Mas o capítulo e o versículo da Bíblia não ensina não. E quando fala... E como diz, ele diz que é fanatismo, não se precisa mais da escritura, Deus só quer o coração. Mas isso é a apostasia que já está chegando por aí.
O versículo 4 diz: ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adore, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse aqui é o sonho do capiroto. Há muito tempo ele sonha com isso. Ou você acha que ele foi banido do céu por causa de quê? Traidor, não? Traiu o Criador. Satanás traiu o Criador, por isso que foi banido do céu. Vou ler de novo. Daqui para lá a temperatura esquenta. Vou ler de novo, ó. Ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é que tinha essa intenção no coração? Quem é que tinha essa intenção no coração? Era o próprio Satanás, conhecido como Lúcifer, aquele que era cheio de luz. Satanás, capiroto, demônio, besta do abismo, bicho da escuridão, são títulos, mas o nome é um só. O restante são títulos que durante as gerações que foram se passando, o cão, para não ser identificado, ele usava um título diferente. Ele vinha como Mamon, ele vinha como Moloque, ele vinha como Azera, e etc, e etc, e etc. Aí conforme as coisas foi se atualizando mais e mais, aí ele veio como capiroto, veio como demônio, veio como bicho do abismo, veio como cão da escuridão. São vários títulos, mas o nome é um só. Configura-se a um ser espiritual caído que se chama Satanás, que quer dizer adversário e acusador. Aqui no versículo 4, como ele não conseguiu nos céus, agora ele está querendo fazer aqui na terra. Isso aqui acontece, irmão, quando tiver as portas do arrebatamento da igreja, vem ele na íntegra, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Entendeu aí? Entendeu aí a profundidade? Entendeu aí? Só que a Bíblia diz que o Criador, o Deus que fez o céu e a terra, vai até permitir que ele faça isso, mas por um pouco de tempo. O cão, o chifre quebrado do inferno, só vai fazer isso por um pouco de tempo. Olha os versículos adiante, o que diz? Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Aqui o apóstolo Paulo está relembrando o ensinamento dele, que ele ensinava tudo aquilo que ele estava falando de novo. Quer dizer, porque a palavra é uma, irmão, não existe duas palavras. Às vezes, quando a pessoa começa a conhecer demais, irmão, quando num debate aumenta, diminui, ou então começa a querer desfazer. Olha o apóstolo Paulo o que diz: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Esqueceram vocês? Estão com problema de amnésia? O porquê estão saindo facilmente do entendimento aos quais vocês aprenderam? Aí o versículo 6, ó. E agora não vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. O que é que detém o anticristo, Satanás e os homens malignos?
o Espírito Santo aqui na terra. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Quer dizer, ele tem o tempo certo para se manifestar. O anticristo, Satanás e os homens malignos vai se manifestar na hora certa. Mas para isso, glórias a Deus, os agentes do anticristo estão trabalhando no mundo para implantar o governo mundial. Você pode reparar que esse governo mundial que está sendo implantado não é para Jesus, não. Está sendo implantado para a besta. E o Apocalipse já confirma isso, dizendo que só poderão comprar e vender quem tiver a marca da besta. O versículo 7 diz: porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste? É o Espírito Santo. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, irmão, os que ficarem aí vai pagar o preço. Irmão, o negócio é sério, irmão. Cabeças rolarão. Aqueles que ficarem perderão a cabeça. Estou mentindo não, irmão. Está escrito, está no Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Eu estava analisando um estudo, irmão, acerca de uma carta de um jogo. Eu não vou falar detalhadamente aqui a situação, mas uma daquelas cartas daquele jogo, aquele jogo de entretenimento mundano, havia um desenho. Olha só como é que as coisas acontecem. Havia um desenho ali, naquele desenho havia uma guilhotina. Parecia uma coisa tão insignificante, irmão. Mas se você se aprofundar no pensamento e no que diz o Apocalipse, está explícito ali. Está esclarecido qual é a intenção do anticristo depois do arrebatamento da igreja. Naquela carta estava a foto de uma guilhotina. E do lado daquela guilhotina, 3 cabeças humanas, cada uma em um tronco, em um pedaço de madeira. Dali já se há uma noção do que está para vir contra toda a raça humana. Irmãos e irmãs e todos os telespectadores, escute isso aqui que eu estou falando. Eu estou falando desse jeito que você nunca vai ouvir falar, ou se já ouviu, eu estou repetindo. Se você já ouviu alguém falar, eu estou repetindo. Mas é muito difícil de você ouvir líderes de igreja falar desse jeito. Aqueles que ficarem, que não subir no arrebatamento da igreja, vai perder a cabeça. Não estou te botando medo, não estou querendo te fanatizar para você correr para a igreja, não estou aumentando e nem diminuindo. Se você ler o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, você entra nesse consenso de entendimento. Você entra nesse consenso de entendimento. Olha aqui, vou repetir de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O ministério da injustiça está operando aí. O certo passando a ser errado. O errado passando a ser certo. Leis que se afrouxam. Imoralidade que aumenta. Abominação, incesto, imoralidade, confusão anormal animal, feitiçaria, bruxaria, bebedice, idolatria, um monte de coisas contrárias à sã doutrina da palavra de Deus que está predominando, dominando o mundo nos 4 cantos do mundo.
ministério da injustiça opera. E somente há um que agora o resiste. Irmão, a história toda da raça humana vai se findar e ser concretizada dentro de um ponto. Começou na Torre de Babel e vai terminar agora no governo mundial. Marca da besta. Faça um paralelo na história. Estude. E detalhe, hein? Isso é muito profundo, isso aqui que eu estou falando. Porque já o Ministério da Injustiça opera no mundo. E somente há um que o detém. Olha só como é que é a história. E Deus está dando corda. E interessante porque até isso está escrito que eu falei. Olha só como é que Deus está dando corda. Está escrito assim na palavra de Deus. E o Senhor colocará no corações destes para que cumpra o seu intento, para que a palavra de Deus venha se cumprir por completo. Então não temos como fugir. A única oportunidade alternativa para toda a raça humana, sabe qual é? Aceitar Jesus e estar preparado para subir. Quando você pegar lá no livro do Apocalipse, eu vou fazer aqui uma comparação que é muito real. De Tessalonicenses para o Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Quando se trata da palavra degolar, abra o seu dicionário bíblico, o seu dicionário Aurélio, ou até o seu dicionário jurídico, e leia aí o que significa a palavra degolar. Decapitado. Perder a cabeça. Quer ficar aí? Tô mentindo? Tô mentindo? Quer ficar aí? Faça de tudo para subir. Vou te dar um conselho aqui de amigo. Servo de Deus. Não é nem para mim estar mais aqui na terra dos viventes. Já era para tinha que ter batido as botas há muito tempo. Ia deixar só as botas aí. Tem gente que tem medo, irmão. Quando fala da morte, já vi crente fazer até o sinal da cruz. Tem medo, irmão. Quando fala na morte, faz até o sinal da cruz. Começa a se benzer. Bota até figa na orelha e tudo. Mas, irmão, a nossa existência é isso, é nascer para morrer. Ninguém nasce para viver. Nós nascemos para viver, sim, em Cristo Jesus. Mas como partimos dessa vida para outra, os salvos vão ao paraíso. Glórias a Deus. Se eu tivesse morrido em 2008, naquele atropelamento, onde já está correndo na justiça, a justiça é tão lenta, irmão, que está desde 2008 até hoje, para dar o fato veredito, a sentença ao meu processo. Está lá correndo. Não nada ainda. Estou vendendo o almoço para comer a janta. Tá brabo. Tamo aí ainda. Se tivesse morrido em 2008, irmão, nem osso nem ia ter mais. Nem osso nem ia ter mais. Porque pelo tempo, os restos mortais iam desaparecer. Quando a gente nasce, irmão, a gente recebe um monte de documentação. Já reparou? Um monte de documentação. Ó, certidão de nascimento, identidade, CPF, carteira de trabalho para poder trabalhar. Qual é o título de eleitor? Aí estuda, termina os estudos. A gente consegue pegar todos esses documentos, mas tem um documento que esse eu e você não vai ver. Esse é de arrepiar. Guarda, perde até o boné. Fica sem boné e tudo. Esse é de arrepiar. Esse documento, eu sei que eu não vou... Posso até antecipar ele, bater lá no Word, um atestado de óbito. A nossa vida é isso, irmão. Estamos aqui, daqui a pouquinho estamos do outro lado da vida. Aí se cumprirá 3 versículos. De cara. Morreu, de cara vem esses 3 versículos. O que vós
tem feito com o vosso passatempo? Isaías, capítulo, estou pegando aqui até onde está, para mim não ter que errar. Isaías, capítulo 57, versículo 4. O que vós tem feito com o vosso passatempo? Aí muitos vão ficar sem graça. Eu não sabia, Senhor. Não sabia? Abre o outro livro aí, anjo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. E agora, Senhor? Agora, termina de abrir o livro aí, anjo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. E cada um foi julgado segundo o que está escrito nos livros. Mas aí o que eu estava falando acerca da perseguição. Aqueles que ficarem serão perseguidos. Aqueles que ficarem passarão pelo terror do anticristo. Aqueles que ficarem sofrerão 10 vezes pior do que aqueles que viveram na época em que vários ditadores surgiram. Entre os mais famosos, o que fez surgir a Segunda Guerra Mundial, Hitler. Teve a Primeira Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial foi a que mais famosa que tem, a mais comentada. Mas os que viverem aí, irmão, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo, vai sofrer 10 vezes mais pior do que aqueles que sofreram na Segunda Guerra Mundial. Porque vai surgir a Terceira Guerra Mundial, aonde vai englobar e envolver guerras químicas, guerras biológicas, guerras atômicas, fora o terror. Irmão, venha para Jesus enquanto é tempo. Aceite a Jesus enquanto é tempo. Não estou fazendo drama, nem aumentando, nem diminuindo. Leia a Bíblia. Pare de perder tempo com novela, com filme, com desenho, com jogos, com essas coisas que nunca vêm. Ganhe tempo trabalhando para trazer o sustento para casa. Ganhe tempo estudando para se formar, para ser qualificado. Ganhe tempo, mas quando estiver em casa, reserve um tempo para ler a palavra de Deus. Nós temos observado muitos odiadores da palavra. É porque estão enquadrados, irmão. Eu posso estar até enquadrado. Posso estar até enquadrado na Escritura. Mas jamais eu vou deixar de falar a verdade do jeito que ela é. Meu Deus do céu. O versículo 8 diz assim, ó. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vida. Ele vai aparecer, irmão. Pode ter certeza disso. O anticristo vai aparecer, ele está no oculto. Ele está no oculto por enquanto. Antes só apareceu figurinos, que se dizia ser o anticristo, mas não era. Mas o real anticristo mesmo, ele está no oculto. Só apareceu os discípulos do anticristo. Mas o iníquo ainda está para aparecer. Aqui, ó, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua glória. Quanto mais a tecnologia se concentra para o bem-estar humano, mais ela confirma a Bíblia Sagrada.
Você sabia disso? Ó, um dom que o capeta não tem é ser onisciente. Nem o ser humano tem esse dom, para ser onisciente. Então o capeta não é bobo, criou a sua onisciência. Ele pode estar aqui e ver quem está nos Estados Unidos. Quem está nos Estados Unidos vê quem está aqui. Mas Deus é mais rápido do que isso. Deus que fez o céu e a terra. Então o diabo não é onisciente, tem que ficar pegando carona. Sabe da maior, aí ele para o ouvido para ouvir. Ó, está acontecendo isso lá na terra. Para ele se atualizar, ele tem que ouvir. Então você já sabe a origem do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele é filho de Satanás. Ele só presta o ouvido para isso. Sabe da maior, aí ele para ouvir. Então já deu para entender, né? Vamos continuando. Versículo 9. A esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio da mentira. Aqui ainda está continuando falando do inimigo, do capiroto, daquele que está lá no inferno. Fala do discípulo dele e fala também do capiroto. Por isso você tem que meditar nas Escrituras. Eu ouvi uma pessoa falar que essa tecnologia daí é para melhorar o bem-estar e a convivência da raça humana. Tá bom, para melhorar, concordo. Mas também, ao mesmo tempo, é para ajudar no domínio do anticristo. Porque sem a tecnologia, como que o diabo ia fazer? Como que ele ia controlar? Conforme está escrito no livro do Apocalipse que diz que só poderão comprar e vender quem tiver a marca. É um governo ditatorial. É um governo comunista. É um governo aristocrata. Ou escravocrata. Entendeu? Para isso, a palavra de Deus tem que se cumprir. Está escrito, irmão. Tudo que está escrito está se cumprindo. Irmão, temos que voltar urgentemente para a palavra de Deus. Temos que voltar para a Escritura Sagrada. Urgentemente. E você vai ver que tudo que está acontecendo nos tempos atuais já havia sido avisado por Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vou falar os últimos 3 versículos para encerrar. Ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiai a mentira, para que sejais julgados todos segundo que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Fechei a Bíblia. Agora sim, antes de meia-noite eu termino. Então, irmãos, medite nas Escrituras. Hoje eu não estou falando naquela eloquência, dando versículo um atrás do outro. Que hoje eu estou mais ou menos. Um resfriado aqui que só Deus sabe. Estou segurando. Estou dentro do limite. A Bíblia diz, faça conforme a sua força. Não estou fazendo conforme a minha força. Não está dando para passar disso, então por isso que eu não estou passando. Mas o recado é, medite na Escritura. Porque a perseguição vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Vai haver alegria nos céus, os santos que se salvaram. A tristeza na terra, aqueles que ficaram. E o desespero no inferno. Porque o capiroto sabe que só vai ter 7 anos só de carnaval, popular carnaval. Depois disso acabou. Aí é juízo final. Todos no reino do céu. Para prestar conta de tudo. Homens, mulheres, crianças e anciãos. Desde a época de Adão e Eva até os tempos de hoje e os tempos do que há por vir. No juízo final, prestando conta de todos os seus atos. Tintinho por tintinho. Por isso medite. Medite nas Escrituras. Medite na palavra de Deus.
Porque não é em vão. Não é em vão. Pegue um tempo para Deus, para Jesus. Reserve aí um tempo, depois do seu trabalho, do seu estudo escolar, para se qualificar. Lê a Bíblia, ora, canta louvores. Adore ao Deus que fez o céu e a terra. Porque não é em vão. Não é. Não é em vão. Lembra daqueles que já se foram. Eu e você somos próximos. Daqui a pouquinho nós estamos empacotando, e aí? Daqui a pouquinho batemos as botas, e aí? Daqui a pouquinho muitos vão para a terra dos pés juntos, e aí? Todos os pés separados. É uma nova música aí que está rolando, se titulando A Morte, Terra dos Pés Juntos, etc, etc, etc. Mas a Bíblia diz que os salvos em Cristo Jesus, o anjo vem, pega e leva ao paraíso. Mas os perdidos, quem vem buscar? É o demônio, acompanhado da dona morte. Está escrito, irmão, Apocalipse, isso. E vem a morte para buscar os seus mortos e os lançar no inferno. E quem é o administrador do inferno? O presidente do inferno quem é? Satanás. Foi eleito lá. É ele que é o administrador do inferno. Administrador do céu? Deus que fez o céu e a terra. E o administrador aqui na terra? Seres humanos. Mas quem manda no céu, na terra e no inferno? Jesus, Deus e o Espírito Santo. Por isso, medite na Escritura. Medite na palavra de Deus. Não é em vão. Não é em vão. Não é em vão, se eu te garanto. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Eu não posso fazer nada, mas Jesus pode. Eu não tenho nada para te dar, mas Jesus tem. Vida eterna e salvação. Por isso, glórias a Deus. Se prepare, porque Ele já vem aí para buscar o seu povo. E melhor, esteja preparado, porque Ele já está vindo aí para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Um povo que vai morar nos céus. Que Deus nos abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje, sempre e eternamente e até a consumação dos séculos. E procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali congregue e espere o retorno de Jesus Cristo.